pauta 2, o CNJ suspendeu o processo contra uma juíza de Londrina que participou de atos do dia 7 de setembro. Há 2 semanas, outra magistrada foi afastada por postagens ofensivas em redes sociais. A decisão foi anunciada pela Corregedora Nacional de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura. Conforme a determinação, o procedimento aberto no Conselho Nacional de Justiça contra a juíza Isabelle Ferreira Noronha de Londrina fica suspenso até que o Tribunal de Justiça do Paraná conclua o processo administrativo disciplinar sobre o mesmo caso. Isabelle é alvo de uma investigação por ter participado das manifestações de 7 de setembro no ano passado. Em vários momentos da mobilização, alguns participantes criticaram diversas instituições, entre elas o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral e o Congresso Nacional. A apuração do TJ contra Isabelle teve início em março deste ano. Mesmo com a abertura do PAD, os desembargadores da Corte mantiveram a magistrada no cargo. Atualmente, ela atua na Vara da Infância e da Juventude de Londrina. Em outro caso envolvendo uma juíza paranaense, no entanto, o desfecho foi diferente. Há 2 semanas, o Conselho Nacional de Justiça afastou Regiane Tonedo Santos da função eleitoral que exercia em Guaraniaçu, município que fica nas proximidades de Cascavel, no oeste do estado. O motivo da punição foi a publicação de mensagens com teor político e ofensivo em suas redes sociais entre os anos de 2017 e 2019. Então, e, portanto, são 2 casos diferentes. Temos que tratá-los de forma diferente, né? O primeiro caso, da juíza de Londrina, ela foi um ato, né? Ela é uma cidadã. Ela pode fazer, né, as escolhas que quiser fora dos autos, fora do seu horário de trabalho e sem, né, se contaminar com nenhum processo, né? Desde que a sua opinião não contamine os processos. Então, isso é um caso. Ela fez isso no horário privado, não se expôs em rede social, nada disso, né? Teve ali alguém que não gostou que ela foi à manifestação de forma pacífica e silenciosa e denunciou e deu toda essa confusão. Tem um processo administrativo aberto contra ela, vamos ver o que o TJ vai dizer. Agora, esse caso da juíza de Guaraniaçu, aí sim, Bia, ela colocou ali mensagens questionáveis em redes sociais e está errada e tem que ser punida. Mas veja, nós não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. O que acontece é que talvez a juíza se inspirou em seus colegas magistrados do Supremo Tribunal Federal, que volta e meia ficam postando mensagens na internet, ficam dando palestras por aí, ficam expondo opiniões partidárias sim, né? Eles têm lado, eles falam nós contra eles, eles têm alguém que a narrativa que eles defendem coloca como inimigo e alguém que é o mocinho. E juiz não pode ter nem inimigo, nem mocinho. Juiz julga nos autos. Então que esses exemplos valham para o juizinho de primeira instância, mas também valham para os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Juiz fala nos autos. É até ridículo eu falar isso aqui, porque é óbvio. Mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito, ainda mais no Brasil atual. Então que a juíza seja punida conforme a regra manda, mas que a regra valha para todos e também para os senhores ministros lá do Supremo Tribunal Federal. 7h12. Repita. 7h12. Pauta 3. A Câmara confirma aporte de 174 milhões para a urbanização da capital. E o texto agora segue para a sanção de Rafael Greca. O total de subsídios desde março de 2020 passa dos 500 milhões de reais. A proposição da Prefeitura de Curitiba foi aprovada em segundo turno pelos vereadores na sessão de ontem da Câmara. A maioria dos parlamentares já tinha votado favoravelmente a proposta na segunda-feira. Agora o texto segue para a sanção do prefeito Rafael Greca, do União Brasil. Antes desse novo aporte, a Casa Legislativa já tinha aprovado outros repasses para a urbanização de Curitiba. Em abril de 2020, a Prefeitura propôs um regime especial para compensar as perdas registradas com a queda do número de passageiros. No ano passado, o Poder Executivo criou um segundo regime especial, ainda sob o efeito da pandemia de Covid-19, com duração até fevereiro de 2022. Ao longo desse período, as empresas de ônibus receberam 436 milhões de reais. Somando aí com o subsídio aprovado nesta semana, o total repassado supera 500 milhões de reais. A vereadora Carol D'Artora, do PT, destaca que mesmo com a aprovação de vários aportes, a URBS ainda deixa a desejar na contrapartida para os usuários dos ônibus. A gente percebe que não tem